Bom, então, gente, nós estamos na página 38, só que eu vou só relembrar rapidinho aqui a 37, porque nós estamos aqui trabalhando uma das questões mais complexas e contraditórias, né? Vamos dizer assim, polêmicas da teologia, que é a questão ali de nós respondermos, afinal de contas, quem são os tais filhos de Deus, né? Que geraram, né? Nas chamadas filhas dos homens, e dessa geração vieram os gigantes, né? Da antiguidade, e Deus se desagradou disso, né? E por que é importante a gente entender isso, né? Porque às vezes você lê um troço desse e diz, professor, mas o que vai mudar isso, né? É importante porque nós respondermos ou identificarmos quem são esses filhos de Deus e filhas dos homens, né? É parte da resposta de o porquê da linhagem de Sete ter se corrompido. E aí você vai dizer, mas por que cargas d'água eu tenho que saber por que a linhagem de Sete se corrompeu? É importante saber isso, por que a linhagem de Sete se corrompeu, porque aí nós vamos entender melhor então o motivo do grande dilúvio, né? E afinal de contas, por que Deus olha para toda a terra e vê justamente um único fulano ainda íntegro, né? Na presença do Senhor, e decide então salvar ele e sua família, né? Noé e sua família, e a partir dele e de sua família dar uma espécie assim de restart em toda a humanidade, né? E poderíamos dizer assim, em toda a criação, né? Então é importante não perder o foco disso aí. Por isso que nós estamos vendo esse assunto, porque senão também a gente fica muito no mundo das teorias, né? E é fácil se emaranhar e se confundir em meio às teorias, tá? Então é para isso, né? É importante entender quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens. Por quê? Porque eles geraram uma descendência de gigantes que desagradou a Deus, né? E por que temos que saber isso? Porque isso vai nos ajudar a responder por que a descendência de Sete se corrompeu, né? E a corrupção da descendência de Sete é um dos grandes motivos, talvez seja até o maior motivo, pelo qual o grande dilúvio aconteceu, tá? Então nós vimos 3 teorias, né? Na aula passada vimos com detalhes 2, e hoje nós vamos entrar mais a fundo na terceira, que é a mais esquisita, a mais polêmica, porém, por incrível que pareça, parece ser a mais lógica. Depois nós vamos ver isso, tá? Então a primeira teoria aqui diz o seguinte, que os filhos de Deus eles são governantes daquele tempo, né? Que se corromperam a si próprios e corromperam ao seu governo quando eles tentaram se divinizar e endeusar na terra. Então, segundo essa primeira hipótese aqui, esses filhos de Deus seriam quem? Seriam lá os descendentes do Caim, do Lameque, aquela turma toda, né? Que se tornaram déspotas, tiranos, né? Governantes malignos, e então uma questão cultural, né? Consideravam-se deuses sobre os demais homens, devido à sua tirania, à sua malignidade, né? E então culturalmente eram chamados filhos de Deus, né? Então esses aí, eles teriam se envolvido com as filhas dos homens, que nesse caso aqui seriam as filhas lá de Sete, né? Quer dizer, então é de descendência para descendência, né? E isso gerou uma linhagem que desagradou a Deus. Essa é a primeira teoria. Tá? Assim, parece ter muita lógica num primeiro momento, mas veja bem, se realmente é apenas o cruzamento de 2 linhagens humanas, por que produzir gigantes? Né? Tipo assim,
como é que isso foi produzir uma raça mutante? Porque até onde nos é informado, a descendência tanto de Caim como de Sete, eles eram humanos no sentido lato da palavra. Eles eram humanos sem problema nenhum, geneticamente falando, né? Então é meio estranho. Entende? Quer dizer, de repente o furo dessa primeira teoria aqui está nisso, que ela não vai conseguir explicar muito bem, porque então que se é um mero cruzamento, né, de homens e mulheres, apenas de duas linhagens diferentes, por que isso foi produzir gigantes? Né? Então, boa pergunta. Aí a segunda teoria já vai inverter toda a coisa. A segunda teoria nós vimos o quê? Que os filhos de Deus, veja como muda agora, Carol, que os filhos de Deus, não, eles não têm nada a ver com Caim, os descendentes de Sete, e Sete era de Deus, por isso então que são filhos de Deus, né? Quem defende essa teoria pensa assim, né? Se casaram com as filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? Descendentes de Caim. Você vê que o cruzamento de duas linhagens, né, permanece, duas linhagens humanas, mas muda a identidade, né? Quem era filho de Deus na primeira teoria, né, agora é filho do homem, e quem era filho do homem na primeira teoria, agora é filho de Deus. Então essa segunda teoria, ela meio que chove no molhado, ela só muda, só que ela é menos antropológica. Lembra que nós vimos na aula passada que a primeira, por levar em consideração a questão de um título, né? E a gente vê muito isso na história, né? Deus na terra, né? O faraó é Deus, Deus é o faraó, aquela coisa que falava no Egito. Isso tudo tem uma origem lá no primeiro ditador da história da humanidade, que foi o Lameque, descendente de Sete. Nós vimos isso nas aulas passadas, né? Então ela é mais antropológica, ela leva em consideração mais uma questão cultural e ela se apega mais num título. Mas eu acho, irmão de Sante, que isso é uma coisa muito frágil para se apegar a ponto de se fazer uma afirmação definitiva que é aquilo ali, né? Então nessa daqui inverte, tá? Mas você vê que continua o mesmo problema, né? Qual é o problema aqui? Como é que isso daí foi gerar gigantes? Muito bem, aí nós chegamos na terceira, fim da página ali 38, né? Que parece uma viagem. Mas assim, ó, isso é uma coisa importante para vocês aprenderem com relação à teologia, tá? Nunca se assustem nos primeiros enunciados. Então, quando aparecer uma coisa assim que parece muito estranha, não se assuste nem descarte assim de cara, leia tudo até o fim e você vai ver que tem coisas que começam a fazer uma certa lógica, tá? Então essa terceira teoria, Osmair diz que os filhos de Deus não são pessoas, mas anjos caídos. Anjo caído tem nome, demônio, né? Então seriam demônios que manipularam homens carnais e produziram uma raça mutante. Você vê que então essa terceira ela explica por que nasceu o gigante lá na ponta. Porque uma das partes, né, era humanamente, geneticamente modificada. Ora, se uma das fontes é geneticamente modificada, né, consequentemente vai ter mudança, alteração lá na ponta da linha. Muito bem. E você vai dizer, mas Eliane vai me dizer, mas professor, mas afinal de contas, que raios que Satanás ou algum demônio estava interessado com esse negócio de genética, né? O que anjo caído vai ter interesse nisso? Veja bem, lembre-se que o primeiro anúncio do Evangelho, quando eles caem, lá em Gênesis 3, é que o fruto do ventre da mulher esmagaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar, né? O proto-evangelho. E o primeiro pregador da humanidade foi o próprio Deus.
E Adão e Eva foram salvos, sim, né? Porque se arrependeram do pecado, da desobediência e creram naquela palavra que o próprio Deus lhes havia anunciado. Então a salvação é pela fé, nós sabemos muito bem disso, e sempre foi, né? Então o que acontece aqui? Mas veja que o que a gente não se liga é que não só Adão e Eva escutaram aquilo, mas a serpente também. Então, quando Satanás percebeu que de alguma forma, pela linhagem da raça humana, Deus iria levantar um Salvador, alguém que iria remi-los, redimi-los, e esse alguém iria destruir a Satanás, a partir daquele momento, Satanás começa então a ter muito interesse no quê? Nas descendências. E aí ele fica por séculos e séculos e séculos e milênios observando cada homem que nasce, cada descendência que surge, principalmente em Israel, né? Por quê? Porque a qualquer momento, aquele que Deus havia falado que viria, poderia vir. Aí você tem uma explicação do porquê da fúria de Herodes, que manda matar os inocentes lá quando Jesus nasce, lá no Evangelho. Quem é que está por trás de Herodes? Satanás. E por que Satanás promove aquela matança? Por que milênios antes, lá com o faraó no Egito também, né, Moisés, o faraó, que Satanás é quem estava por trás dele, promove outra matança? Entende? Não é um lance assim. A questão de Faraó não tinha a ver com Moisés, não era entre Faraó e Moisés, era entre Satanás e Deus. E o que Satanás tinha em mente ali? Que ele domina Faraó para mandar jogar no rio os meninos do sexo masculino. Vocês conhecem a história lá do Êxodo, né? Por que aquilo? Porque Satanás estava preocupado com o que Deus havia falado em Gênesis capítulo 3. Vai que no meio desses aí está aquele que Deus falou. Só que nem sempre Satanás tentou trabalhar com extermínio. Primeiro ele tenta trabalhar com a corrupção. E o diabo, ele faz assim até hoje, né? Primeiro ele tenta corromper, não é assim? Quando ele percebe que não consegue corromper, aí ele se levanta para exterminar. Então, a primeira... Nossa, vocês estão me olhando com uma cara... Eu sei, são períodos de tempo muito amplos, né? Parece uma viagem, assim, uma teoria da conspiração, mas é real. É real, né? Então, assim, você percebe que primeiro... Satanás ele tenta corromper. Corromper o quê? As descendências, a raça humana, a linhagem humana. O que ele tenta fazer? Ele tenta inserir um gene demoníaco ali. Por quê? Porque aí esse Messias, esse Filho de Deus, que um dia, sabe-se Deus quando, sem pecado, iria nascer, nós sabemos que é Jesus, mas ele não sabia, né? Nasceria esse corpo, quer dizer, Deus não poderia usar, porque seria corrompido pelo diabo. Aí vocês percebem por que lá nos evangelhos é tão importante aquele entendimento, né, de que Jesus, apesar de ter encarnado, não se deixou corromper. E aí vocês entendem por que toda aquela luta teológica ali no primeiro milênio de história da igreja contra os gnósticos e tal. Quem é que está por trás dos gnósticos? Os gnósticos eram uma seita, né? Que começa lá no primeiro século, e eles justamente questionavam isso. Mas espera aí, como é que Deus pode ter encarnado na pessoa de Jesus, se era um corpo humano, e o homem é caído por natureza, é pecador? Então, quer dizer, Deus não podia ter entrado num corpo assim? Ou será então que não se corrompeu? E aí surgiu um monte de teoria no primeiro século, que Jesus seria uma espécie de semideus, um Deus de segunda categoria, um monte de loucura. Estão entendendo quem está por trás dos gnósticos? O mesmo que estava por trás de Herodes, o mesmo que estava por trás de Faraó, e é o mesmo que está aqui, a antiga serpente.
O zóio da Carol vai pular. Entendeu? Depois vocês assistam umas 10 vezes o vídeo. Tá? Entendeu, irmã Joia? Quer dizer, nós estamos começando a ver que é um negócio, Rafael, orquestrado por milênios. Então o lance era impedir que o Filho de Deus nascesse sem pecado. E aí a gente viu uma expressão muito importante, que é o Benai Elohim. Benai Elohim, né, significa no idioma hebraico filhos de Deus, né? Então o que acontece? Nessa terceira teoria aqui, os filhos de Deus não são pessoas. E aí uma outra coisa interessante que você vai ver, que o único que é chamado filho de Deus na Bíblia, né, fora Jesus, é Adão. Você não vê outros homens serem chamados filhos de Deus. Vai aparecer lá filho de fulano, filho de Beltrano, filho de Adão, né, filho do homem. Jesus também tinha esse título, mas aí se refere ao lado humano dele, né, no sentido de encarnado para nos salvar, né? Mas os próprios demônios falavam isso, né? Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, né? Então, o que acontece aqui? Essa expressão Benai Elohim nós vamos ver mais 3 vezes, e nós vimos que as 3 vezes aparece no livro de Jó. E nas 3 vezes que aparece aqui em Jó, nós já lemos na aula passada os versículos, né? Jó capítulo 1, verso 6, Jó capítulo 2, verso 1 e Jó 38, verso 7, nessas 3 vezes que aparece, está descrevendo cenas. Vocês sabem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, escrito muito antes de Gênesis, 99% que tenha sido por Moisés, né? E também não é uma história exclusiva da tradição hebraica, era uma história que circulava por todo o Oriente Antigo, porque a história de Jó é antiquíssima, né? Então, quase certeza que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, Jó, né? E Jó é um livro que trabalha o quê? A questão do enigma do mal, né? Jó é um dos livros mais filosóficos da Bíblia, né? Ele trabalha a questão por que coisas ruins acontecem para pessoas boas, e por que coisas boas às vezes acontecem para pessoas ruins, né? E o mais intrigante de tudo é que você lê o livro até o fim, e no final ele não dá resposta. Só Deus aparece, afirma que ele tem toda a sabedoria e o poder, que o homem é dependente dele, e a história se encerra. Muito bem. Só que o livro de Jó ele trabalha 2 cenários. Você vê que no livro de Jó tem momentos que a coisa está no cenário, no mundo espiritual, diante do trono de Deus, e tem momentos que está lá na terra de Uz, onde Jó habitava, né? Com a sua mulher, os seus filhos, seus criados, depois lá os seus 3 amigos e tal. Então você vê que a única vez que a expressão Benai Elohim aparece, sem ser aqui em Gênesis 6, é no livro de Jó. E nas 3 ocorrências do livro de Jó, o cenário é o mundo espiritual. Aqui em Jó 1,6 é quando os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. Quem são esses filhos de Deus? Anjos. Porque ali diz que Satanás vem entre eles. Curioso que Satanás não perdeu o acesso, mas isso é outra história. No capítulo 2, verso 1, ele vai dizer de novo, né? Num outro dia que vem os filhos de Deus se apresentar, e Satanás também vem. Quer dizer, são 2 ocasiões. E no 38,7, quando Deus está lá falando, né? O próprio Deus falando para Jó, ele está falando assim de quando ele criou todas as coisas. E ele diz que quando ele estava criando tudo, as estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, todos os Benai Elohim. Bom, aí nós temos aqui no livro de Daniel a expressão Bar Elohim, parecida, né?
E Daniel 3:25, alguém abra lá já. Não, mas está aqui, eu botei na apostila para vocês. Então, beleza, vamos ler na apostila. Daniel 3:25 faz referência a uma teofania. Sublinha essa palavra teofania. Professor, o que é uma teofania? Vamos refrescar a memória dos mais antigos aqui. Está entre parênteses. É uma aparição ou revelação da divindade. Toda vez que uma divindade, tá, aparece, se revela, é uma teofania. Tá? Bom, então Daniel 3:25 traz uma teofania, uma aparição da divindade na história lá de Daniel, e a expressão é Bar Elohim. Vamos ler. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sublinhe, filho dos deuses. Vocês lembram dessa passagem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego andaram na fornalha e não tiveram medo. Então aqui, claro, nós sabemos quem é o filho dos deuses, que o próprio Nabucodonosor viu de longe, lá no meio do fogo, né? É o próprio Senhor Jesus no seu estado pré-encarnado. É uma teofania do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Na pessoa do filho. E por que ele está no meio do fogo e não se consome? Porque ele está em corpo glorificado. Muito bem. Mas o que eu quero te chamar a atenção é para... Você percebe que é muito parecido Benai Elohim, Bar Elohim. Na verdade, são expressões similares no idioma hebraico. Se Benai Elohim é os filhos de Deus, Bar Elohim é o filho dos deuses. Então você percebe que, apesar das culturas antigas usarem esse título, filho de Deus ou dos deuses, para governantes, para déspotas, para tiranos, a Bíblia não aplica assim. Porque aqui em Daniel não é aplicado a Nabucodonosor esse nome, esse título, mas sim ao próprio Deus, que entra lá no meio da fornalha. Por que eu estou trazendo isso? Para vocês verem que tem uma conexão, então, essa expressão Benai Elohim, ela remete muito mais para seres espirituais, para o mundo espiritual, do que para um governante, do que para um tirano. Vamos adiante. As palavras Bene El, aí já muda, é filhos dos poderosos. Você viu que Benai, Bene, Bar, em hebraico é tudo meio parecido, é filho, filhos, né? El é uma partícula que indica poder, né? Então toda vez que você vê a partícula hebraica El, né? Ali, filhos dos poderosos, né? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, tá? Então aqui Bene El é usado também com referência a anjos. Você está entendendo? Eu estou tentando te mostrar o seguinte, que tudo que está relacionado direto ou indiretamente com esse Benai Elohim sempre remete para seres espirituais, para o mundo espiritual, não remete aqui para a terra, para humanos. Olha o Salmo 29, verso 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Então aqui, Osmair, esses filhos dos poderosos, não é o filho de um imperador aí, de um rei,
São os anjos. Os filhos dos poderosos, os seres celestiais, os seres espirituais, eles estão dando ao Senhor glória e força. Amém? Se você ler o contexto do Salmo, você vai perceber isso. Olha o Salmo 89, verso 6, de novo, ó. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Quer dizer, é uma comparação no mundo espiritual. Dentre todos os seres espirituais, quem é semelhante ao Senhor? Dentre os mais poderosos, quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Como é que chama isso? Vocês estão me olhando com essa cara porque vocês sempre leem esses salmos pensando assim que esses poderosos é gente, né? Mas pega o contexto, pega o título desses salmos e você vai ver que não remete para isso aí. Essa semelhança aí está falando de poder, né? Sim. E daí é claro que é só Deus, mas aí dá para entender isso dentro disso. Sim. Então, como é que chama isso que nós estamos fazendo aqui? Isso é uma coisa que a gente depois que vocês dominarem de fato a teologia, e vocês vão chegar nesse nível, vocês manusearem a teologia como manejam um celular, um aparelho, uma ferramenta, vocês vão fazer muito isso. Eu faço isso quase o tempo todo, toda semana. Como é que chama isso, professor? Análise morfológica. Sublinha aí na sua apostila. Portanto, a análise morfológica de palavras correlatas. Então, está entendendo, irmão de Sante? Aqui já vai uma coisa que lá no nível intermediário, quem for fazer esse nível, eu vou ensinar bem certinho que a gente usa isso muito em hermenêutica, né? Que é a interpretação de textos da Escritura. Então, quando você tem um texto, que nem esse de Gênesis 6, que é um texto polêmico, que é um texto difícil, e tipo assim, você vai dizer, professor, mas um bom comentário bíblico resolve. Nem sempre, porque dependendo do comentário, o escritor vai ter uma dessas 3 teorias aqui que ele vai defender. Eu já vi comentários também que apresentam as 3, mas não defende nenhuma. Tipo assim, o abacaxi é teu, descasca. Então, quando é assim, como que a gente interpreta daí? A gente vai para a análise morfológica, ou seja, a gente pega outras passagens da Escritura que tenha as mesmas palavras ou as mesmas expressões e começa a olhar lá. Peraí, mas lá no Salmo tal, qual é o contexto? Como que essa palavra, essa expressão aparece lá? Está se referindo a quê? E lá não sei aonde, tem a mesma expressão? Tem, está se referindo a quê? Você vai dizer, professor, mas eu não conheço hebraico, grego, mas hoje com os materiais que nós temos, você não precisa conhecer. Você pega uma Bíblia dessa aqui, palavra-chave, você pega, aprende, eu posso te ensinar isso, aprende a usar a concordância, os números de Strong aqui atrás, e está resolvido. O Strong vai te levar direitinho para todas as passagens da Bíblia onde aparece o mesmo termo, seja ele em hebraico ou em grego, correlato. Quer dizer, às vezes eu faço isso, sabe? Às vezes eu chego a botar uma coluna assim e copiar um versículo do ladinho do outro para comparar, para ver a correlação. Porque aí a Escritura vai explicar a própria Escritura e você não vai correr o risco de pegar um texto isoladamente, tá? Então, essa análise morfológica, que é o que nós estamos fazendo aqui, das palavras correlatas, tem outras passagens que nos faz crer que os filhos de Deus de Gênesis 6, versos 2 e verso 4, seriam anjos caídos. Ok? Eu sei no que você está pensando. Peraí, professor, mas o Senhor Jesus disse que anjos não geram filho. Calma. Anjo não tem gênero, então não tem anjo e anja.
Começo de conversa. E realmente Jesus está certo. Mas nós vamos ver então como que teria funcionado isso aqui. Então essa tese de que os filhos de Deus de Gênesis 6, versos 2 e 4 seriam anjos caídos, essa tese é apoiada pela Septuaginta. Professor, o que é a Septuaginta? Está ali entre parênteses. É a tradução do Antigo Testamento para o grego, também conhecida como a LXX. Então, toda vez que você está lendo um texto teológico e aparece ali segundo a LXX, você já sabe, é a Septuaginta. É quando pegaram o texto do Antigo Testamento em hebraico e traduziram para o grego. Então, segundo essa tradução, né, ela apoia essa ideia. Então, quando foi para fazer a primeira tradução do Antigo Testamento para um outro idioma, que foi o grego, os tradutores entenderam que esse texto aqui realmente era assim. Então, se você pegar lá no grego, ele vai estar falando de anjos caídos. Aí você pega os escritos de Flávio Josefo. Quem foi Flávio Josefo? Um judeu lá do primeiro século, tá? Que chegou a viver até no período de Jesus também, e ele vai também apoiar isso nos seus comentários. José comentou muito a Escritura, também era fariseu, né? Então era um estudioso. Os comentaristas judeus antigos também apoiavam isso, e os crentes do primeiro século. Então, os primeiros 100 anos da igreja, os primeiros teólogos da igreja também entendiam assim. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que essa tese, ela não se baseia só em análise morfológica, ela se baseia também em tradição histórica da igreja. Quer dizer, eu não sei vocês, mas para mim ela dá a impressão assim que ela se torna já algo mais robusto para se defender, algo mais substancial. Né? Porque tipo assim, uma pessoa ou um grupo, irmão de santo, está errado, até vai, né? Mas os teólogos primitivos, o Flávio Josefo, os tradutores da Septuaginta, né? Quer dizer, um caminhão de gente, está todo mundo errado, aí você, pode acontecer, mas a possibilidade é muito menor, né? Então, agora vamos trabalhar com a questão do gênero. O que é uma pessoa assexuada? Não sexuada. Toda vez que aparece a palavrinha a na frente de qualquer coisa, significa não. Então, assexuada não tem sexo. Acéfalo não tem cérebro. Mas assim, diante de Deus, assim, eles são homens. Calma. Agora me interessei. Calma, não se emocione demais. Nós vamos chegar lá, devagar. São homens, mas não homens. Devagar. Isso aqui é que nem benzetacil, tem que injetar devagarinho, senão entope a agulha. Devagar. Então, apesar dos anjos sempre aparecerem de forma masculina, você já percebeu que na Bíblia nunca falou de anja? Sempre. Eu não estou dizendo que anjos são do sexo masculino, não estou dizendo isso, tá? Não, os anjos não têm sexo, mas a Bíblia, quando os menciona, sempre os menciona, né, do ponto de vista masculino, tá? Então, de Gênesis 18:2, vamos ler ali na apostila. Abraão levantou os olhos e eis que Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele.
Ao vê-los, Abraão correu na porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Você percebe aqui? Aqui é quando Abraão está lá no alto dos carvalhais de Manre, com as suas tendas armadas, né? E Ló está lá em Sodoma, Gomorra, lá com a sua família, e o Senhor vai a Abraão anunciar que iria destruir as cidades da campina, né? E Abraão faz aquela intercessão, você lembra? Ainda que houvesse tantos... Então, aqui fala que Abraão viu 3 homens, mas nós sabemos que não são 3 homens, humanamente falando. Como é que nós sabemos? Porque ele os trata, né? Não é nem como anjos, ele os trata como Deus. Então, ali, quer dizer, você já sacou o lance aqui. O que nós temos aqui? Mais uma teofania. Seria a Trindade? Uma teofania daí da Trindade. Quem é que está ali na forma de 3 homens de fato, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo bem. Mas aí agora vamos para Hebreus 13, verso 2. Vamos lá. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. O que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Ele está falando o seguinte: olha, não deixe de ser hospitaleiro, porque teve gente no passado que alojou na sua casa pessoas pensando que eram homens e eram anjos. Mas o que eu quero te mostrar, tá? Eu não vou entrar a fundo nessas 2 passagens. O que eu quero te mostrar é o seguinte, aqui de Gênesis a Hebreus, quer dizer, praticamente do início ao fim da Bíblia, está se referindo a anjos numa ótica masculina, tá? É isso que interessa aqui. Aí nós temos a clássica afirmação de Jesus aqui, que eles não se casam. Olha ali, Mateus 22, 30, vamos ler. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Do que Jesus está falando aqui? Você lembra? É a pergunta daquele fulano lá, do cara que tinha uma mulher, né? É isso, né? E aí ele morreu e o irmão tomou a mulher, o irmão morreu, e todo mundo que casou com a mulher morreu, né? Devia ser a viúva negra, a mulher. Todo mundo que casou com a viúva negra morreu, né? E aí o cara... Olha, eu vou dizer para vocês, tem cada fulano que chega com as perguntas, né? Aí o cara chega para Jesus querendo saber se lá na eternidade de quem que a mulher vai ser mulher. E aí Jesus, né, diz, olha, lá na ressurreição, na eternidade, ela não vai ser mulher de ninguém, porque eles não casam, né? Os salvos na eternidade, eles não casam. E aí Jesus faz uma comparação, eles não casam, eles vão ser como os anjos, que também não casam. Ora, por que os anjos não casam? Porque eles não têm sexo, eles são assexuados. Quer dizer então que na eternidade, se um de nós não for antes e ambos formos arrebatados, sei lá, a pastora Doni não vai ser minha mulher, não, nem casada comigo ela vai ser. Né? É outra história, né? Não, vocês estão de arte já, né? Bom, o negócio é que eu tenho que aproveitar enquanto ela é sexuada. Não vai ter relação igual aos anjos. Tá, Cristina, você entendeu? Então, isso nos leva a entender que eles são seres assexuados. Quer dizer, não tem anjo e anja,
né? Então eles são incapazes de gerar outros anjos por reprodução genética. Subentende-se, pastor, que esses anjos eles não têm desejo sexual, porém, perversão transgredia o homem para um caminho. Sim, e ó, de Santi é um cara safo, tu já está sacando mais ou menos por onde que a banda toca. Mas a grande pergunta que todo mundo está pensando é, tudo bem, mas como que o negócio aconteceu? Vou chegar lá, tá? Então, anjo não tem sexo, anjo não reproduz, né? Filho de anjo não existe, filho de anjo não é anjinho, não tem anjo nem anja. Anjo é anjo, né? Eterno, né? Né? Enfim, não reproduzem geneticamente. Bom, oi? Cabelinho de hoje? Como? Cabelinho de hoje? Agora, vamos voltar à proposta do Satanás. Sublinha aí na sua apostila. A proposta de Satanás era corromper a humanidade. Então você já percebeu que o diabo, ele não entra para destruir num primeiro momento. Ele entra para corromper. E corrompendo, ele sabe que destruirá. Tá? Então o diabo queria corromper a humanidade em todos os níveis, pessoal. Inclusive no nível genético. Para quê? Mais uma vez, para impedir a vinda do prometido e o cumprimento da profecia de Lameque. Qual Lameque? Não é o do mal. Lameque, o pai de Noé. Interessante, né? Se Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro tirano, Lameque, o pai de Noé, né, foi um dos primeiros profetas, né? E o que o Lameque, pai de Noé, profetizou com relação à vinda do prometido, aqui em Gênesis 5:29? Vamos ler? Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Você percebe que a mesma perspectiva a mesma expectativa que Eva tinha, né? De que o Caim ia ser aquele prometido, né? A mesma expectativa que Eva tinha, aqui o pai de Noé tinha também, né? Então vocês estão percebendo que vai uma geração depois da outra e cada um que nasce, né? Agora vem o prometido, agora! E de fato, alguns, como Noé e outros, foram usados realmente como agentes, né, salvíficos de Deus, mas não foram o Salvador de fato. Então, por que é importante entender esse detalhe? Porque aí você vai vendo que cada um desses que vai vindo, um depois do outro, né, são agentes salvíficos, mas não o Salvador em si, mas eles já estão apontando para quem iria vir depois deles. Muito bem. Bom, então qual é a proposta aqui? Corrupção genética. Agora, vamos olhar para uma outra expressão hebraica, que é a expressão tomar. Eu sei que você está pensando em tomar café, mas vamos mais um pouco aqui. Então a expressão tomar, ou tomaram, o que diz lá? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram elas para si. Lá em Gênesis 2:4 é o hebraico lakash, verbo comum que pode ter qualquer substantivo como seu objeto. Então
tomar aqui, você percebe que é um verbo, ele pode ter um sentido muito amplo. E a palavra mulher, em hebraico, aí, irmãs, aprendam, ó, isha. Né? Mulher madura. É. Por isso que quando a mulher fica braba, a gente diz, ixi. Não, heresia. Então, isha, né? Diz respeito à mulher madura, pronta, no que diz respeito ao seu estado conjugal. Quer dizer, o que é uma oriental? É a mulher apta para gerar filho. Né? É a mulher que está na sua época, no seu período de vida fértil. Né? Bom, vamos ler. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Quer dizer, então, eles tomaram, né, Lakash, para si mulheres, Isha, não é qualquer mulher, não foi uma menina e tal, uma mulher madura. Né? Agora, qual é o problema que surge aqui? Como que nós vamos entender isso? Como é que anjos caídos vão se unir à raça humana se eles não têm sexo, né? E gerar? Não é possível. Então vamos jogar a teoria no lixo. Não, peraí. Ao descrever a situação da humanidade naquele tempo, o que Deus afirma? Que o ser humano tinha uma natureza espiritual e carnal. Contudo, irmão de Sante, a natureza carnal prevaleceu. Aí você começa a entender por que os filhos de Sete se corromperam, porque a natureza carnal prevaleceu neles também, tornando-se praticamente uma natureza animal. Então você percebe a decadência? Filho de Sete, natureza carnal, natureza animal. E eles estavam tão animalizados que no dilúvio Deus preferiu salvar os animais do que eles. Meu Deus. E aí você começa a ficar, meu irmão, com a orelha em pé, porque Jesus disse que os últimos tempos serão parecidos com aqueles lá. Gênesis 6:3, vamos ler. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Você percebe que aqui é a primeira vez que Deus coloca um limite na expectativa de vida. E aqueles dentre eles que eram espirituais, descendentes de Sete, já estavam decaídos. E Deus olhou, constatou, a natureza deles se corrompeu também. A natureza carnal. O que aconteceu? Quando a natureza carnal se corrompeu, o Espírito de Deus parou de agir. Pastor, Salomão também, por causa dos casamentos, foi acabou se corrompendo no final. Sim. Mesmo sentido, não no mesmo sentido, mas algo que reforça o lado. Foi idolatria que as mulheres trouxeram, foi por esse caminho. Então, olha isso, o Espírito de Deus, eles se corrompem, tornam-se carnais, o Espírito afasta-se.
Você vai dizer, mas ei, não se compare com eles, porque hoje nós temos o Espírito morando em nós. Eles não tinham. O Espírito os visitava, pairava neles, então podia perfeitamente se afastar. Essa expressão era tomada, então era tomada do Espírito Santo. Oi? Sempre que tem um herói da fé, fala era tomada. Isso. E é interessante que esse tomado no original hebraico é a palavra possuído. Me lembro que uma vez eu falei isso na igreja, meu irmão se escandalizou, porque na cabeça dele ficava possuído só por demônio, né? Não, possuído pelo Espírito Santo também. Muito bem, vamos adiante. Vocês já vão tomar o café, tá? É que se eu cortar aqui depois para voltar é complicado. Então, qual a causa de toda aquela violência, Carol? Iniquidade, anormalidade, inclusive mutações genéticas. Sublinhe essa expressão, mutações genéticas, porque essa é a chave para entender essa teoria. Qual a causa disso na geração que Gênesis 6 lá está descrevendo? Quem eram aqueles gigantes? Ora, aqueles gigantes eram humanos. Eles eram de pai e mãe humana. Peraí, professor, agora não entendi. O senhor falou que era anjo caído, agora é pai e mãe humana. Esses pais e mães humanos, carnais, que o Espírito de Deus se afastou, outros espíritos se aproximaram. E quando esses outros espíritos demoníacos se aproximam, passam a possuí-los. Então nós estamos falando da geração de Noé, que era uma geração completamente endemoniada. E possessos, eles são dirigidos por esses demônios, irmão de Sante, a níveis de corrupção sexual. Porque a tendência do homem é degeneralizar. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: então eles se tornam carnais, o espírito se afasta, os demônios chegam e os possuem. A partir do momento que eles se tornam possessos por esses demônios causam, no momento ali que eles estão se relacionando sexualmente, de alguma forma, esses demônios mexem no DNA. No Constantine foi bem isso que aconteceu, né? O cara lá que mexe com a ponta da lança. E foi porque ela se sentiu mal. Aí você começa a ver de onde que Hollywood tira as histórias, né? Tudo da Bíblia. E às vezes tem cara que é incrédulo, que não é crente, não é nada lá em Hollywood, mas o cara leu a Bíblia e entendeu esse tipo de coisa e inventa um filme, um negócio em cima disso. Interessante, né? Aí você vai dizer assim, mas espera aí, professor, o senhor está querendo dizer então que os demônios os possuíram de tal maneira que alteraram o seu DNA? E quando aqueles homens então ali inseminaram aquelas mulheres, foi um DNA contaminado que nasceram então mutantes, gigantes? Exatamente isso. Você vai dizer, mas espera aí, mas como é que demônios têm esse... Como é que o demônio consegue fazer isso? Em primeiro lugar, a quem os demônios respondem? Satanás. Satanás é um ser que já existia antes da criação do homem, sim ou não? Sim. Muito provavelmente, quando o homem foi criado, Satanás também assistiu isso. Então, não é só Deus o Criador, mas também Satanás, o espectador da criação, sabe muito bem o nosso código genético e é capaz de alterá-lo.
Só que para isso ele precisa de um corpo. Então o que esses demônios fizeram? Instruídos por Satanás, né? Esse pai da alteração genética. Esses demônios são instruídos por Satanás para corromper a raça. Como é que vamos fazer isso se nós não podemos ter relações diretamente com as mulheres, filhas dos homens? É fácil. Vamos possuir esses homens que já se entregaram a nós mesmos, porque o Espírito de Deus se afastou deles. Vamos alterar o seu genoma, a sua genética, e quando eles se relacionarem, a raça nascerá corrompida. Professor, o senhor está viajando, o senhor bebeu alguma coisa, chá de cogumelo, sei lá. Vou te dar um exemplozinho na história, tá? Carol, vou te dar um exemplo para não parecer muito esquisito. Não, vou dar um exemplo. Sem ser Bíblia, tá? Vou dar um exemplo na história da humanidade. História recente agora, do século passado, tá? Vocês sabem que eu sou um especialista nessa área. Segunda Guerra Mundial. A pastora sabe, eu tenho uma biblioteca lá que é só sobre Segunda Guerra. Dentro da minha biblioteca eu tenho outra que é só sobre Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Chega em casa, procura na Netflix, tal, né, no Prime, documentário de campo de concentração. Tem um monte. O que eles faziam nos campos de concentração? O Dr. Mengele, aqueles caras lá. Experiências usando seres humanos como cobaias. E eram experiências de que natureza? Genética. Para quê? Para produzir o super soldado ou um super escravo que trabalhasse infinitamente para o Reich, tal, não morresse. Entendeu? Alguns dos maiores geneticistas do século passado foram os nazistas. E agora eu te pergunto, qual era o espírito que operava por trás do Hitler, dos nazistas, do Mengele? Você acha que era o Espírito Santo? Você acha que era o Espírito de Deus? Qual era o espírito que operava nos campos de concentração? Que era um ambiente de morte. O diabo, Satanás. Você percebe a relação? Quer dizer que na Segunda Guerra, Mengele, todos aqueles cientistas nazistas que mataram e torturaram milhares de pessoas com experiências genéticas, eles apenas estavam reproduzindo na Terra aquilo que demônios lá em Gênesis já fizeram. E se você olhar todos os tiranos, né? Stalin, esse pessoal todo, também fizeram essas mesmas coisas. Lembra quem foi o primeiro tirano? O pai de todos os tiranos, de todos os ditadores? Lameque. É interessante a questão dos filhos de Hitler, daquele programa das mães voluntárias que tinha o Estado. Sim, Lebensblau, né? Que eram mulheres que eram recrutadas e sustentadas pelo governo, pelo Estado nazista, mandadas para lugares, né? E lá elas tinham relações com os SS lá, a tropa de elite, né? E o papel daquelas mulheres era gerar filhos que seriam a raça pura, e eles eram criados pelo Estado, filhos do Estado. Então você começa a perceber que a história, na verdade, ela materializa o mundo espiritual de milênios atrás. Então esse negócio de experiência genética em campo de concentração e coisas do tipo, não é uma coisa inventada assim, sabe? Um belo dia o cara acordou e disse, eu vou fazer a experiência aqui. Não, um espírito demoníaco, o próprio diabo por trás dele, inspirou isso. Agora, de onde que os demônios e Satanás tiram isso? Das eras mais primitivas da Terra. Então nós poderíamos dizer o que, Eliane? Que os gigantes de Gênesis, eles são o resultado, pastora,
da primeira experiência genética conduzida com os seres humanos. Muito bem. Hoje eles partiram para planta, para animais, né? Não muito não. Hoje, por exemplo, clonagem. O que é a clonagem? Experiência genética. Agora vai clonar seres humanos, e aí tem toda uma questão ética por trás disso, né? Tipo assim, um bebê clonado tem alma? Um bebê clonado é filho de quem? De quem deu o material genético ou de quem o clonou? Então tem toda uma questão por trás disso. O pastor Lamartine tem uma pregação que fala bem a respeito disso. Ele falou que naquela época já era adiantado em pouquíssimos dias de hoje. Exato. Hoje você não sabe. Nossa história pode ser nesse sentido. Então nós estamos trabalhando com o que aqui, Eliane? Nós estamos trabalhando com tecnologia genética de ponta no mundo espiritual. Tá? E voltando aqui, volta para a Terra agora, né? Respire fundo, Carol, vamos lá. Qual era o maior propósito de Satanás? Vocês lembram? Sempre volta aqui. Corromper a espécie humana para de alguma forma tentar impedir a vinda do Filho do Homem que o esmagaria. Amém? É importante perceber que, embora Satanás não possa criar nada, ele pode corromper o que já existe na criação de Deus. Sublinha essa frase. Ele pode perceber a genética humana e, por meio de possessão demoníaca, unir indivíduos com o material genético necessário para produzir mutantes. Tudo isso pode parecer muito fantasioso, irmãs Joias, mas faz sentido se não esquecermos que o plano de Satanás era corromper em todos os aspectos, inclusive na genética, Osmair, a humanidade. Para quê? Para tentar impedir o nascimento do Filho de Deus sem pecado. Amém? Gente, vocês estão entendendo direitinho então? Tá. Mas eu recomendo que depois, essa semana, vocês assistam o vídeo de novo, tá? Essa e a aula anterior, né? Essas duas, né? Eu acho que é indispensável dar mais uma assistida no vídeo. E o meu amigo ex-gordinho lá, você também assista com ele, né? Para ele ficar mais animadinho e tal. Tá bom? Bom, então vamos continuar aqui na nossa Amazing Story. Com relação à natureza das ações pecaminosas desses anjos caídos, eles se harmonizaram a esses pecados. Do que nós estamos falando aqui, pessoal? Judas, né, nos versos 6 e 7 da sua epístola, explica bem. Quando Judas fala, desses anjos lá das eras mais primitivas da terra, né? E ele diz assim que eles deixaram a sua própria habitação, ou o seu primeiro estado, tentando forçar o povo a pecar. Como é que eles fizeram isso? Fazendo manipulações com a genética humana. Então nós vamos ler aqui na apostila, mas eu quero que o Rafael depois leia nessa Bíblia que ele está ali. Ele foi me entregar o ouro agora, pessoal. Ele está com uma tradução ali da Nova Vulgata na mão, que ele comprou hoje, né, Rafa? Ele entregou agora, senão ia fazer ele ler todos os versículos para nós naquela ali, né? Então, vamos primeiro ler na apostila, Judas versos 6 e 7, ó. Vamos juntos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Leia aí, Rafael, nossa tradução. Ok. E os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria morada, eles os guardou presos em cadeias eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que do mesmo modo praticaram libertinagem e desvios carnais, foram postas como exemplo, castigadas com fogo eterno. Você vê aqui que ele faz um paralelo entre os anjos lá no início, demônios, né? Anjos caídos, né? Anjos que não guardaram o seu principado, a sua originalidade, ou seja, eles se corromperam. Então aqui está claro que ele está falando de demônios, né? Esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, tá, pessoal? É outro Judas que escreveu a epístola, tá? E ele vai dizer o que aqui? Ele faz uma comparação, né, do pecado desses anjos que estão presos em cadeias eternas e serão soltos naquele grande dia, né? Que grande dia? O dia do juízo final. Soltos para quê? Para ser julgados e definitivamente exterminados. Mas ele faz uma comparação, um paralelo com o pecado de Sodoma e Gomorra. E está aqui a chave para você entender qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Essa tradução aqui, que é Almeida Revista e Corrigida, que está na apostila, diz que os habitantes de Sodoma, Gomorra e das cidades ao redor se corromperam. Se corromperam como? Indo após outra carne. Quer dizer, foi um pecado carnal, foi uma mistura, uma alteração, uma coisa que não foi natural, não deveria haver. Como é que diz de novo? Lê de novo sua tradução, essa partezinha final. Diz assim: do mesmo modo, praticaram libertinagem e desvios carnais. Então, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas? Libertinagem e desvios carnais. Qual foi o pecado desses anjos lá no início que não guardaram o seu estado original? De que anjos ele está falando aqui? Desses do capítulo 6 de Gênesis. Praticaram libertinagem. Como? Possuindo homens e mulheres libertinos. Fala. Tem um paralelo, né, pastor? Quando fala a respeito dos anjos, ele diz aqui que não conservaram a sua dignidade. A libertinagem é justamente a falta de dignidade. Exatamente. Esse texto explica bem, né, pastor? Está entendendo, Osmair? Quer dizer, você vê onde é que esse negócio foi parar. A gente foi... Porque antes você podia dizer assim, tudo bem, professor, mas é muito... O seu argumento aqui, ou o argumento dessa teoria, né? Ele é muito frágil porque ele se baseia apenas em análise morfológica. Mas cadê o argumento teológico? Está aí. Aí nós temos um argumento teológico. Responde essa formológica, né? Sim. Teoria aí. Responde essa teoria. Teologicamente. Embora, né? Aí você vai dizer assim, mas como é que Judas, né, o escritor da epístola, lá no Novo Testamento, na época neotestamentária, como é que o Judas sabia disso? Por revelação. Não, também. Mas como que ele sabia disso? Vocês lembram que nós vimos que a maior parte dos rabinos e Flávio José, não sei o que, e a tradição hebraica, afirmava que eram anjos, lá em Gênesis 6, Judas era o que? Hebreu, judeu.
Então ele meramente segue a explicação teológica da tradição hebraica. Vocês estão vendo como é importante a tradição da igreja? Porque ela vai esclarecer coisas lá de um passado remoto que a gente de repente não tem ideia de como é que funciona aquilo ali. Por isso que a palavra fala dos marcos antigos. Se vai desmarcar, perde o rumo. Exatamente. Amém? Bom, eu falei, né, que à medida que a gente fosse avançando, isso ia começar a ter sentido, já não parece tão ridículo assim, né? Já não parece tão estranho como no início. Bom, vamos explicar mais. Então, por tais transgressões, irmãs joias, esses anjos caídos, Cristina, foram confinados ao abismo. O que é o abismo aqui no grego? É o tártaro. Tártaro, eu botei ali, né, entre parênteses, tá? O que é tártaro? É nome de molho. Na culinária, né, irmãos? Porque na teologia é outra coisa. Tártaro, Cristinas, é a profundeza do Hades. Professor, o que é o Hades? É o mundo dos mortos. É o inferno? Não. É muito comum as pessoas confundirem isso. Hades não quer dizer inferno. Inclusive algumas traduções, até onde aparece Hades no Novo Testamento, os tradutores botam lá inferno. Não é bem assim. Hades é o mundo dos mortos. Ora, quem morre vai para o mundo dos mortos, né? E Tártaro é uma parte desse lugar, a parte mais profunda. Fala, Rafael. Até a tradução que eu peguei do dicionário que eu usei aqui para ver a questão do ar, do céu, essas coisas, também aqui o Hades se relacionou no hebraico com o Seol. Sim. E né, insondável e inferno. E aí eu tinha esquecido que na questão do inferno, 300 quilômetros. Sim. Tipo assim, o inferno é para quem? Reservado para o diabo e seus anjos. E quem também vai para o inferno? Né? Além do diabo e seus anjos, né? Todo aquele que não converteu-se. Você vai dizer, peraí, professor, agora confundiu tudo, mundo dos mortos. O cara morre, ele vai para onde, né? O cara morre, tá? O seu destino eterno é selado. Após a morte, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer, agora na atual dispensação, né? O céu ou o inferno. Agora, antes da nossa atual dispensação, a parábola do rico e Lázaro, lembra que eu já expliquei algumas vezes, né? O seio de Abraão, que nada mais é do que o Hades aqui, dos gregos. Os hebreus falavam do seio de Abraão, quer dizer, é um lugar onde os mortos estavam contidos, e esse lugar tinha a parte dos justos, que era o seio de Abraão, e o lugar de tormentos, e era separado por um abismo, lembra? Que aí eu falo que Jesus desce ao abismo, prega aos espíritos em prisão. Quem são os espíritos que estão contidos naquela geografia, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó e tal, desse pessoal que morreu crente, mas não podia entrar no céu. Por quê? Porque o acesso ao céu não havia inaugurado ainda. Por que não havia inaugurado? Porque Cristo ainda não tinha vindo. Então, a partir do momento que Cristo morre e ressuscita, ele inaugura esse acesso, vai a esse lugar dos mortos, lá chamado seio de Abraão, apresenta-se como aquele no qual eles sempre creram, e por isso morreram salvos por nele crerem, né? E os leva então para as regiões celestiais, para o céu. Agora, os mortos lá do outro lado, do lugar de tormento, estão lá.
Por isso que vai ter que haver uma ressurreição no fim dos tempos dos ímpios. Por quê? Porque eles vão ter que ressuscitar, serem julgados. Aquele lugar então será definitivamente esvaziado. E aí então, junto com o diabo, anticristo, besta, essa coisa toda, demônio, tudo isso, vão ser lançados definitivamente no inferno. E o inferno no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia fala que é uma destruição total, final, definitiva. Mas isso a gente vai aprendendo, Carol, com o tempo, tá bom? Fica na paz. Você não vai precisar explicar isso para ninguém, tá bom? Pastor, Pois não. então, mas vai haver um julgamento para, mesmo dentro dessa dispensação, para aqueles que já foram eleitos e estão... Sim, há um julgamento para os crentes, mas aí é o julgamento que a Bíblia fala do tribunal de Cristo. Mas o tribunal de Cristo, que no original hebraico é a Bema, Bema significa um lugar, que nesse aqui é um lugar elevado, onde os juízes de uma competição se sentam para avaliar como que cada competidor atuou, né? E definir qual o prêmio que cada um ganhará. Primeiro, segundo, terceiro. Não é um julgamento para destino. Não. O nosso julgamento, porque nós já fomos julgados dos nossos pecados em Cristo. Então, o tribunal de Cristo é algo que todo crente passa quando parte para a eternidade, aonde vai ser simplesmente analisado as suas obras e a partir da análise das suas obras definido o seu galardão. Definido a sua posição ou a sua função no reino eterno, tá? Aí é aquilo que eu falo, salvação é pela fé, mas galardão é pelas obras. Era isso que eu ia perguntar, minha questão meio confusa sobre isso, que a gente comentou sobre isso. Daí falaram para nós, os marqueteiros na aula também, que é assim, galardão, tipo assim, Jesus vai estar ali, mas não é todo mundo que vai estar do lado de Jesus. Cada um vai ter a sua ordem eclesiástica lá no céu pelo seu galardão. Daí eu falei assim, ó, brincando, ai, nem eu fico lá na boca, lá eu quero estar lá. Falei assim, porque tipo, eu fiquei pensando assim, pois depois quando eu tiver, porque tem gente que não é salvo por obra e por nada, tipo assim, se arrepende ali é salvo, então não vai ver Cristo. Salvação é pela fé. Todo que se arrepender e crer, independente de qualquer obra, será salvo. Daí é esse negócio que entra do galardão. Agora, Vai chegar perto. galardão são pessoas que realizaram obras, isso é levado em consideração, e isso aí não é privilégio nenhum, pelo contrário, os que mais forem galardoados, galardão simplesmente quer dizer prêmio. Vamos entender, porque eu estou dizendo assim, vocês estão olhando assim com uma cara que não está entendendo. Deixa eu explicar. Vocês já viram filme de guerra? Amém? Tá. Chega um cara lá, aqueles filmes de guerra antigo, o cara lá do exército do Napoleão, aquele chapelão pontudo, aquelas penas. Já viu esses filmes, né? Vocês já viram que aqueles general, o cara tem uma túnica e aqui em cima tem um negócio que parece um negócio de cortina? Aqueles negocinhos, já viu aquilo? Isso aí chama galardão. Quanto mais enfeite o cara tem no ombro, agora os uniformes modernos de exército é aqui, né? Aqui. Então quanto mais enfeite o cara tem no ombro, maior é a patente dele no exército, não é assim? É assim, mais divisas. Agora, quanto mais alto a patente de um militar, mais ou menos responsabilidade ele tem. Mais. Tem erros que um soldado pode cometer que um general não pode nem pensar em cometer, não é verdade? Então isso é o galardão. Quer dizer, Cristo vai avaliar suas obras e vai colocar a divisa. Então, peraí, no meu reino, você vai ficar responsável, sei lá, por um território, por um condado,
eu não sei como que vai se estruturar esse reino no futuro, na eternidade, mas de alguma forma haverá uma estrutura organizacional, haverá uma estrutura administrativa, está entendendo? Com Cristo como rei. Todo rei não tem os seus nobres? Tem ou não tem? Todo rei não tem a sua corte? Tem ou não tem? Tem! E os nobres, a corte de um rei, não são aqueles que ajudam ele a administrar o seu reino? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, todo mundo num reino faz parte da corte? Não. Tem um cara que é plebeu, mas ele é do reino? É. Ele é súdito? É. Ele tem direito a ser protegido pelo rei? Tem. Ele tem direitos de cidadania no reino? Tem. Ele tem deveres de cidadão para com o reino? Tem. Entenderam agora? Quer dizer, então tem gente que vai ter alto grau de responsabilidade no reino de Cristo na eternidade. Como a estrutura é de reino, então se pressupõe uma corte, vai haver uma nobreza, alguma coisa assim, né? E tem gente que simplesmente vai ser um súdito do reino, ele vai ser governado, ele não vai governar, vai ser governado para alguma coisa, né? Mas ainda assim vai fazer parte do reino, vai estar eternamente salvo. E qual é o critério para definir isso? As obras feitas, né? Obras vivas, né? Obras feitas no espírito do Evangelho, né? Aqui nessa vida. Por isso que eu digo, a salvação é pela fé. Salvo todo mundo que arrepende e crê, vai para o céu, entra lá, entra no reino. Mas agora, exercer um papel no reino é outra história. Aí não tem a ver com fé, tem a ver com obras. E aí o apóstolo Paulo vai trazer aquela clássica passagem lá das epístolas, onde ele diz assim, que tem obras que são de ouro, prata e pedras preciosas, quer dizer, tem obras que são ricas, né? E tem obras que é de madeira, feno e palha, que são obras perecíveis. E aí Paulo diz assim que como que vai ser o tribunal de Cristo? Cristo vai estar ali sentado avaliando as obras de cada um dos salvos que entram na eternidade. Os olhos dele são como chama de fogo. Se a sua obra é de pedras preciosas, o fogo pega numa pedra preciosa, mas ele não a destrói. Um diamante não é destruído pelo fogo. Agora, se você chegar lá com a sua obra de palha, os olhos de Cristo, ao analisar a sua obra, aquilo vai consumir. Você entra. Aí Paulo diz assim, todavia o tal entrará meio chamuscado pelo fogo. Mas entra. As obras vai ser queimadas. Nem que seja para ser o bobo da corte, mas ele entra. Entendeu? Oi? Mas vocês estão entendendo, por isso que a Bíblia se preocupa em nos ensinar que nós devemos praticar para Deus obras vivas, não obras mortas. O que é uma obra viva, professor? Uma obra viva é tudo aquilo que gera a vida do reino em mim e nos outros. O que é uma obra morta? É uma obra para Deus sem Deus. Isso aí Deus nem vai levar em conta naquele dia, vai virar cinza, poeira. Eu falei isso hoje para uma pessoa, obras com Deus, obras para Deus sem Deus. Ela falou, como assim? Eu falei, tem coisas que você faz que Jesus não está. Então, exemplo de obra para Deus sem Deus. Você vai fazer uma coisa até muito religiosa, mas que Deus não mandou fazer. Está cheio de gente aqui em Paranaguá nesse exato momento fazendo coisa por aí em nome de Deus, que Deus nem mandou fazer aquilo ali. Vamos dar um exemplo na história, obra morta, que foi um genocídio, né? As cruzadas. Não, temos que ir lá libertar Jerusalém dos infiéis.
aquela matança, aquela coisa horrível que foi as cruzadas, né? E o que as autoridades da igreja diziam naquela época? Não, né? Isso aí vai te garantir até para tu entrar no céu, isso aí é a obra de Deus, né? A obra de Deus é ir lá matar os outros, imagina um troço desse, né? Então isso era obra para Deus sem Deus, Deus não tinha nada a ver, pelo contrário, era o diabo que estava lá no meio da Foi coisa. o primeiro fundamentalista que teve, né? A cruzada, não foi? Ótimo, essa era a palavra que eu queria ouvir. Todo fundamentalismo, extremismo, obra para Deus sem Deus. Porque Deus não está nos fundamentos, Deus não está nos extremos, Ele está no ponto de equilíbrio. Você nunca vai achar Deus, eu acho até bom você anotar isso, você nunca vai achar Deus nos extremos. Por isso que teologia extremista não presta. Por isso que igreja extremista não presta. Entendeu? Você nunca acha Deus nos extremos. Ah, mas Deus é radical. Deus é radical sem ser extremista. Deus é radical sem ser desequilibrado. Eu diria que Deus é radicalmente equilibrado, Eliane. Essa foi boa, né? Deus é radicalmente equilibrado. Então, quando você vê alguém falando os negócios em nome de Deus, aquele troço meio desequilibrado, meio doido, né? Pode até estar falando em nome de Deus. Lembra? Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Nem todo que me diz Senhor, Senhor faz a vontade do meu Pai. Então tem um monte de gente na época de Jesus mesmo, né? Aquele pessoalzinho lá, né? Do templo e tal, né? Fazendo obra para Deus sem Deus. Deus não tinha nada a ver com aquilo ali. Era uma obra morta porque eles pensavam em si próprios, faziam por seus interesses, né? Era uma obra morta porque não gerava vida do reino em ninguém. Pelo contrário, se tornava um peso. Entendeu? De Mateus, Jesus se refere que vós não entrais no reino e pensais para os outros. Oi? No discurso contra os fariseus e mestres da lei, Jesus fala claramente: vós não entrais no reino e estão impedidos. Isso, e não deixa os outros entrar. Entendeu? E isso é um perigo, irmãos. Porque isso acontece, irmão de Santi, toda hora, em todo lugar, em muitas igrejas por aí. E muitas vezes os líderes, eles não percebem. É muito fácil, a linha é muito tênue. É muito sutil isso. Eu posso estar levando o meu povo inteirinho para umas obras mortas, porque aquilo ali não está produzindo vida nenhuma, não está produzindo alegria do reino, não está produzindo testemunho, não está produzindo nada, e achar que eu estou fazendo a obra de Deus. E existem inúmeras, né? Meu Deus, eu vejo isso às claras praticamente, não é nem inteira, né? Sim, agora isso não é uma novidade do nosso tempo, sempre isso existiu. Só que é importante nós entendermos que apesar disso, né, a igreja, a verdadeira igreja, continua sendo igreja. Inclusive igrejas que levam como, eu digo, o cristianismo com muita dedicação, elas acabam levando esse, eu digo de forma assim, vamos dizer, eu não digo inocentemente, mas... Não, assim, dedicação a gente tem que levar. Agora a questão é você colocar um fardo sobre os outros que você não está disposto a carregar. Então eu vou lhe dar um exemplo de obra morta. Oração, se não for nas bases corretas, pode se transformar numa obra morta. Como? A partir do momento, né, que eu faço da oração um fardo e não um prazer. Como se fosse uma obrigação, né? Entendeu?
Isso começa lá no conceito, já falei isso aqui para vocês, isso começa lá no conceito de obra de Deus. Nós temos que parar com essas viagens. Parar com essas viagens de achar que a obra de Deus é pregar, é dar aula, é construir prédio, é estar à frente de um ministério, é cantar. Irmãos, tem um monte de atividade para se realizar na igreja. Tá? Agora, isso não quer dizer que eu estou fazendo obra de Deus. Eu conheço gente que faz tudo isso e não está fazendo obra de Deus, está fazendo obra para ele. Nós temos que voltar para a Bíblia, amém? O que a Bíblia diz? A Bíblia é clara. E a obra de Deus é esta. E quem é que falou isso? Jesus. Jesus é Deus. Deus, você acha que tem alguém melhor do que Deus para dizer o que é a obra de Deus? Então Deus mesmo veio ao mundo, encarnou e olhou para o pessoal e disse assim: ei, a minha obra, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que da parte do Pai vos foi enviado. Então qual é a obra de Deus, Carol? É ser um crente de verdade. Pode ser que você não prega, que você não dirige um ministério, que você não canta, que você não faz nada do que os crentes por aí fazem, mas se você é um crente de verdade, você compra e paga. Você tem nome, você tem testemunho, você tem caráter. Você vive com o teu marido, com os teus filhos, os princípios do Evangelho dentro de casa. Você está fazendo a obra de Deus. Talvez esteja fazendo mais a obra de Deus do que eu. Porque ela automaticamente ela expressa isso, né? Entende? Porque a gente entrou numa viagem, assim, sabe, irmãos? Tá na hora. A gente entrou numa coisa assim, clerical, numa coisa ministerial. Aí cria essas neuroses na cabeça das pessoas, entendeu? O fulano falou que eu não vou mais cantar. Ai, meu Deus, eu não estou fazendo a obra. Quem disse isso para você? O que isso tem a ver com fazer obra? Isso não tem nada a ver com fazer obra. Porque de que adianta cantar e se matar com o marido dentro de casa? Do que adianta cantar e xingar os vizinhos no resto da semana? Do que adianta cantar e dar calote na loja? Não adianta nada cantar. Cantar, todo mundo canta, até o diabo canta. E canta bem. Entende? Então não fica nessas viagens. Você não precisa de um microfone para fazer a obra de Deus. Você não precisa dirigir um ministério para fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus, você só precisa de uma coisa: empenhar a sua vida com Deus. Relacionamento, isso mesmo.